Oi, tudo bem? Estou gravando aqui essa pequena aulinha para explicar um pouco sobre a fatura do cliente a partir do momento que ele coloca energia solar. Essa fatura é de um dos nossos clientes, que ele ficou na dúvida em relação ao valor da tarifa de energia que veio para ele, a fatura que veio para ele. Ele pediu uma explicação sobre como é que funciona, explicar todos esses quesitos aqui, porque quando você coloca energia solar vem várias outras coisas que anteriormente não tinha. Então eu vou gravar uma pequena aula para explicar passo a passo como é que funciona, porque essa inclusive é uma dúvida de vários outros clientes. Então vamos lá. Aqui é a fatura que ele enviou para a gente. Eu tenho todos esses valores aqui, eu separei alguns valores importantes. Primeiro, o valor a pagar da fatura, R$ 82,12. Se eu for comparar aqui com o mês anterior, que foi o mês de instalação de energia, ficou R$ 41,82. Por quê? Vamos ver aqui no final. Em relação ao medidor. Então, em relação ao medidor, no dia 5/11 foi realizada a primeira medição, em 1 kWh. No dia 7/12 foi realizada a segunda medição, 170 kWh. Ou seja, se eu tenho 170 agora e antes tinha 1, eu gerei, aí eu consumi da Copel 169. A constante de multiplicação é 1 e o total da faturada é 50 kW. Aqui embaixo eu tenho tudo que é discriminado na fatura. Eu tenho a energia de consumo, energia do sistema de uso da distribuidora, energia tributada, TE e TUSD, bandeira escassez hídrica para energia que eu consumi e para energia que eu gerei, etc, etc. Eu vou falar sobre cada ponto desse. Primeiro, vamos falar desse primeiro ponto aqui que é bem importante. Percebemos aqui de cara que a tarifa do nosso cliente é uma tarifa bifásica, é um relógio bifásico, um medidor bifásico, ou seja, a taxa mínima dele é 50 kWh mês. Como eu posso observar aqui, eu consumi 169. Mas quanto foi que eu paguei? Paguei 50. Ou seja, eu já estou pagando a taxa mínima de energia. Então, se eu estou pagando a taxa mínima de energia consumindo 169, eu tenho que ou eu gerei igual ou superior ao meu consumo. Tudo bem? Aqui eu expliquei isso, eu digitei isso aqui só para você ter uma noção, mas é basicamente isso que eu expliquei. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte eu vou pegar esses pontos aqui, para poder explicar o que é cada um deles e como a Copel chegou nesse valor aqui de R$ 82,12, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos basicamente isso daqui, eu só fiz copiar aquele quadro que tem lá na fatura e trouxe para cá, tudo bem? Primeira coisa que é importante ressaltar. Quando a gente tem a tarifa de energia convencional, sem sistema de energia solar, sem nada, a gente observa que tem lá apenas a tarifa de energia. A tarifa de energia lá que eles colocam, a tarifa está a 86 centavos atualmente. 86 centavos, o que eles não mostram, é que a somatória tanto da TE, que é tarifa de energia, a energia em si, quanto da TUSD, tarifa de uso do sistema da distribuidora. Tudo bem? Então aqui a primeira coisa que vamos considerar é que se eu somar a minha TUSD e a minha TE, eu tenho exatamente a tarifa de energia, 86 centavos. Então eu primeiro vou calcular quanto ele gastou de consumo mínimo. Ou seja, se eu pegar aqui 86 centavos e multiplicar pela taxa mínima, eu tenho 43,3. E da mesma forma, se eu somar aqui e aqui, que é a TUSD TE, 43,3. Então eu só peguei esse valor aqui e destrinchei em dois, que agora eles são, entre aspas, obrigados a mostrar. Tudo bem? O importante desse cálculo é ressaltar que, em cima desses valores aqui, eu tenho ICMS, PIS e COFINS. Tudo bem? Então, agora que eu já sei quanto eu usei de taxa mínima, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto eu gerei de energia, não o que eu consumi. Só que o que a Copel faz? A primeira coisa, ele calcula tudo, tanto que o senhor gerou... perdão, que não está sendo só para o senhor a aula, né? Tanto quanto que foi gerado, quanto que foi consumido. Então, eu consumi 50, gerei 119. Se eu consumi 50 e gerei 119, significa o quê? Significa que 50 kW é a minha taxa mínima de consumo, 119 é o que eu gerei efetivamente de energia, só que a Copel considera tudo isso aqui como se fosse uma coisa só, eles somam tudo e colocam aqui como se fosse um valor negativo. Para que eles fazem isso? Para depois eles poderem calcular só o que foi gerado e subtrair um do outro. Só que tem um pequeno macetezinho aqui que eles usam para retirar o ICMS do valor, que eu vou explicar, tudo bem? Então, primeiro é isso, eu já vi aqui que, levando em consideração o meu consumo de taxa mínima, eu vou pagar aqui R$ 42,00, R$ 43,00. Agora vamos considerar a energia que eu gerei, tudo bem? Eu gerei 119 kWh mês.
dos 119 kWh mês, a tarifa de energia do quilowatt está 29 centavos. Então, se eu considerar os 29 centavos... Por quê? Porque esse valor aqui não tem, 29 centavos não tem, PIS, COFINS e ICMS. Tudo bem? E esse aqui de baixo tem o ICMS. Então, a tarifa de energia da energia que eu gerei efetivamente vai ser 29 centavos, que dá 34,37. Observe que não tem ICMS em cima da energia que eu gerei. E a energia que eu gerei, que eu tive que jogar na rede da Copel, tem o imposto do ICMS, entendeu? Esse imposto do ICMS vai incidir em cima da energia, mas não é aquela tarifação de grupo B que estava para sair no PL 5029 do Senado, enfim. Não é essa tarifação. Aquela lei não está em vigor. Isso aqui não é cobrança da tarifa do uso do fio B. Isso aqui é ICMS, é imposto, mas é outro imposto, que isso aqui já tem há muito tempo. Tudo bem? Então, a energia que eu gerei e joguei na rede da Copel incide o ICMS, que é de 29%. Aí vamos aqui agora para a bandeira de escassez hídrica. Bandeira de escassez hídrica em cima da minha taxa mínima. Então, eu sei que a bandeira de escassez hídrica está R$ 14,20 para cada 100 kW. Se eu consumir, 50 kW, quanto eu vou pagar de bandeira de escassez hídrica? Como eu fiz aqui anteriormente, eu vou pegar 50, multiplicar por 14,20 e dividir por 100. Vou chegar no valor de R$ 7,10. Só que se você comparar aqui está R$ 10,94 e aqui está R$ 7,10. Ou seja, tem uma diferença. Por que tem essa diferença? Porque esse valor aqui não tem impostos em cima dele. Não tem nenhum imposto em cima desse valor. Ou seja, eu estou considerando só, literalmente, o valor da bandeira. Só que em cima disso eu vou ter que tacar um ICMS. Já para a bandeira de escassez hídrica da energia que a gente gerou, lembre-se, a Copel primeiro considera como se toda a energia fossem eles que estivessem gerando. E soma tudo. Então, primeiro eles fazem isso. Se eu pegar aqui a bandeira de escassez hídrica do que eu gerei, ela já não incide ICMS. Não tem o imposto de ICMS. Então, a cada R$ 14,20, a cada 100 kW eu vou ter R$ 14,20, ou seja, para 119 kW eu vou ter R$ 16,90, que é exatamente o valor que tem na fatura do senhor, R$ 16,89. Isso aqui está arredondado. O que a Copel faz? Soma tudo isso daqui e dá o valor de 150. Tá vendo aqui, ó? Soma tudo isso daqui e dá o valor de 150,45, que é exatamente o que tem na outra fatura. Ou seja, ela pegou a energia que o senhor gerou, a energia que o senhor consumiu, jogou tudo como se fosse ela que estivesse vendendo para o senhor e colocou o valor total. Aqui embaixo que vem o pulo do gato, porque ela vai agora considerar o que o senhor gerou. Só que o que ela faz? A tarifa de energia não tem imposto algum, continua sem ter impostos. A tarifa de uso do sistema da distribuidora tem ICMS. Quando ela devolve para o senhor, ela retira esse ICMS. Porque esse ICMS é o imposto do governo. Entendeu? Como a gente está jogando energia na rede da Copel, é como se a Copel estivesse fornecendo. Ou seja, o governo cobra ICMS em cima dessa energia. Quando ela devolve para a gente, esse ICMS não vem para a gente, fica com o governo. Ou seja, se eu sei que o ICMS é 29%, é só eu pegar aqui o que eu tenho menos os 29% de ICMS, que eu vou ficar com R$ 32,11. E agora a bandeira de escassez hídrica, eles também não podem cobrar nenhum tipo de imposto, nem nada do tipo, porque isso aqui já é um imposto cobrado em relação às formas de geração de energia. Tô tendo uma crise hídrica, tô ligando muita termoelétrica, etc, etc. Mas a partir do momento que eu gerei essa energia, essa bandeira de escassez hídrica em cima da energia que eu gerei perde o sentido. Então eles consideram o valor integral, os R$ 16,89. Ou seja, eu somei aqui a tarifa de energia do que eu gerei, a tarifa de uso do sistema da distribuidora que eu tive, só que descontando o ICMS, que é um imposto do governo, e eu considerei também a somatória da minha bandeira integral de escassez hídrica. Se eu somar tudo isso daqui, eu tenho R$ 83,37. Só que eu também vou ter que subtrair o quê? A iluminação pública. Então é como se eu pegasse R$ 150,45 e somasse com R$ 15,04. Só que eles fazem isso lá embaixo e eles fazem considerando o que o senhor gerou menos a iluminação pública primeiro. Então eles pegam aqui 83,37 menos a iluminação pública dá 68,33. Só que esse 68,33 é um valor positivo. Eles vão descontar lá de cima. O que ele vai fazer agora? Eu vou pegar basicamente 150,45 e subtrair 68,33, que vai me restar R$ 82,12.
Então é dessa forma que a Copel faz a leitura e os cálculos da sua energia gerada. Primeiro considera tudo que o senhor gerou e consumiu como se fosse dela, e depois considera como se fosse do senhor. Como o que tem com ela tem ICMS, PIS e COFINS, ela primeiro faz o cálculo como se fosse tudo dela, calculando com a somatória de ICMS, PIS e COFINS. Quando é considerando o senhor que está gerando, ou a senhora, para quem estiver assistindo, o que eles vão fazer? Eles vão desconsiderar o ICMS. Então, da mesma forma, só vão considerar ICMS na tarifa de uso do sistema da distribuidora. Porque quando você joga energia na rede da distribuidora e outra pessoa utiliza, essa outra pessoa que está utilizando é como se a concessionária estivesse fornecendo. Então ela é obrigada a pagar esse imposto para o governo. Então não é esse imposto aqui que fala, tá cobrando imposto da tarifa de uso do sistema da distribuidora. Tá. Não tá. Tá cobrando ICMS, tudo bem? Então é basicamente isso. Calculei aqui tudo, somei 150. Depois calculei o que eu gerei só que sem ICMS, deu 83. Aí eu peguei 15 reais que é a iluminação pública e tirei desse meu 83, sobrou 68. Peguei 150,45, subtraí 68, sobrou R$ 82,12 de tarifa de fatura de energia. Então é basicamente assim que a Copel funciona.